Sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise política desta semana. E hoje o tema central são as terras raras e o poder geopolítico das reservas, os seus valores e as oportunidades que elas abrem aos países que detêm reservas dessas terras raras. E para você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações sempre que um podcast for publicado. Se você gosta de saber sobre geopolítica, política, direito, filosofia, história e economia, você está no canal certo. Introdução. O que são terras raras e por que elas têm tanta importância assim para a geopolítica? Terras raras é o nome usado para o grupo de 15 lantânios, lantânio a lutécio, mais ítrio e, em alguns recortes, escândio. Na prática do mercado, os mais relevantes são os óxidos de cério, lantânio, praseodímio, neodímio, samário, európio, gadolínio, térbio, disprósio, ólmio, érbio, túlio e térbio, lutécio e ítrio. Costuma-se dividir em LREE, léveis, de lantânio ao samário, e HREE, para os pesados, do európio ao lutécio, mais o ítrio. Esses elementos são críticos para ímãs permanentes de alto desempenho, turbinas eólicas, motores de veículos elétricos, eletrônicos, catalisadores e aplicações militares. Comentário pertinente. Com o avanço da tecnologia automotiva, rumando agora para motores elétricos, esses minerais de terras raras são essenciais para a expansão desse tipo de indústria, uma vez que os veículos elétricos são uma alternativa mais limpa para superar a questão do petróleo e os impactos em relação ao meio ambiente gerados pela poluição dos derivados do petróleo. Principais tipos de jazidas e minerais hospedeiros: bastinaesita, carbonáceos, rica em LREE, xenotima, rica em HREE mais Y, argilas iônicas, absorção iônica de HREE, lixiviação mais banda. No Brasil, há um histórico de monazita costeira, que são localizadas aí no Espírito Santo, no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Norte. Depósitos carbonáticos em Araxá, Catalão, e argilas iônicas em Goiás, na Serra Verde. Os países que detêm as maiores reservas e o quanto isso representa. Reservas mundiais estimadas em 110 milhões de toneladas e a participação aproximada por país. China, 44 milhões de toneladas, aproximadamente 40% da reserva global. Vietnã, 22 milhões de toneladas, cerca de 20% da reserva global. Brasil, 21 milhões de toneladas, cerca de 19,1% das reservas globais. Nota explicativa. Algumas fontes sugerem que o Brasil está na segunda colocação na quantidade de reservas de terras raras. Rússia, 10 milhões de toneladas, aproximadamente 9,1% das reservas globais. Índia, 6,9 milhões de toneladas, aproximadamente 6,3% das reservas globais. Austrália, 5,7 milhões de toneladas, aproximadamente 5,2% das reservas globais. E os Estados Unidos, com 1,8 milhão de toneladas, aproximadamente 1,6% das reservas globais. E um bônus é a Groenlândia, com 1,5 milhão de toneladas, aproximadamente 1,4% das reservas globais. Comentário explicativo. A produção global das minas em 2023 foi estimada em 350 mil toneladas, com a China dominando a produção e, sobretudo, o refino,
cerca de 90% do refino global, evidenciando a assimetria entre quem tem reservas e quem controla a cadeia produtiva. A China hoje é o maior produtor e refinador de lantânio, um mineral específico para a produção de superímãs e superbaterias, além de servir também para a geração de energia. A China, ela tem reserva suficiente de lantânio para poder alimentar, em questão energética, o país ser alimentado durante 60 mil anos. O Brasil e as terras raras. O caso do Brasil é um recorde geológico e o Brasil ainda apresenta uma indústria nascente, né? As suas reservas de cerca de 21 milhões de toneladas é a terceira maior do mundo e outras fontes vão dizer que é a segunda maior do mundo. Tipologias: monazita costeira histórica, em Guarapari, Espírito Santo, e carbonatitos com LREE em Araxá, Minas Gerais, Catalão, no estado de Goiás, e argilas iônicas em Goiás, projeto Serra Verde. Na Serra Verde, em Goiás, iniciou-se a produção comercial em janeiro de 2024 de MREC concentrado, com meta de mais ou menos 5 mil toneladas por ano, na primeira fase, que vai de 24 a 25 anos de exploração e refino, e planos de expansão para isso. Até agora, parte do material segue para processamento na Ásia, ilustrando o gargalo do refino, ou seja, o Brasil ele até tem as suas terras raras, até extrai, mas ainda não tem tecnologia para poder processá-las, e aí tem que enviar para a China ou para o Vietnã para poder aí usufruir melhor dessas terras raras, desses minerais. No entanto, o processo de refino é muito mais caro, o que faz com que o Brasil ele tenha a dependência de tecnologia externa e, uma vez mais, evidenciando sua falta de soberania e muitas vezes falta de responsabilidade dos governos em relação ao desenvolvimento tecnológico do país. Implicação estratégica: o Brasil combina grandes reservas, energia relativamente limpa e geologia favorável, inclusive para HREE em argilas iônicas, mas precisa acelerar o refino, separação e fabricação de ímãs para capturar mais valor. Valores de mercado, preços indicativos por óxido. E aí é a questão do dólar por quilo. Os preços são voláteis e variam por natureza e pureza, incoterm e local. A seguir, as médias de preço com base no ano de 2024. Neodímio, $73 o quilo. Serve para ímãs de motores de VE e a eólica, maior driver de demanda. Samário, cerca de 6 a $10 o quilo. Serve para ímãs SMCO para alta temperatura. Em relação aos valores desses minerais, eles variam conforme a pureza, o lote, referências setoriais. Os minerais intermediários, como o gadolínio, valem aproximadamente entre 25 a $35 o quilo. O seu uso é para contraste médico e algumas ligas de metais. Európio vale cerca de $27 o quilo e serve para fósforos vermelhos, segurança eletrônica, digital e telas de aparelhos eletrônicos. Ligas pesadas HREE, geralmente mais caras, como o disprósito, que vale cerca de $260 a $330 o quilo, que serve para aumentar a temperatura de operação de superímãs. O térbio vale de $800 a $1.300 o quilo, crucial para HREE em ímãs de alto desempenho e fósforos. Ólmio, cerca de $63 a $74 o quilo. As suas aplicações são para ópticas magnéticas e é bem nichado. Érbio, $39 a $45 o quilo, serve para fibras óticas e vidros. Túlio, de $200 a $400 o quilo, muito utilizado para lasers.
Interbio, 20 a 40 dólares o quilo, serve para lasers e materiais especiais. Lutécio, 630 a 715 dólares o quilo, serve para detectores médicos e cristais cintiladores. Elemento especial, promécio, praticamente não existe de forma estável na crosta, não há mercado spot convencional. É radioativo, obtido por rotas nucleares, sem preço público confiável. Num contexto macroeconômico, consultorias e casas de pesquisa estimam que o mercado global de terras raras, óxidos e metais, em 2024, bateu a marca de 4 bilhões de dólares, com o crescimento projetado pela eletrificação e pela indústria de ímãs. Já o mercado de ímãs de terras raras é substancialmente maior, na faixa de 18 a 20 bilhões de dólares, e é crescente. Onde está o dinheiro utilizado nisso? Bom, ele vai ser destinado aí para a produção de ímãs, que concentram a maior fatia do valor, para a indústria eólica, eletrônicos e aplicações industriais. Parte relevante do neodímio global, cerca de 70 a 80%, vai para ímãs. Disprósio e térbio entram para estabilidade térmica. China segue como gargalo estratégico, cerca de 70% da produção mundial e 90% de refino para a produção de ímãs, o que condiciona os preços e fluxos comerciais. Já os riscos geopolíticos, como o governo dos Estados Unidos e a União Europeia e parceiros criam mecanismos, ou seja, estoques, garantias de preço e financiamento, para reduzir a dependência da China, com a iniciativa de mineração, refino e fabricação desses ímãs e outros demais semicondutores fora da China. E aí a gente consegue, aqui traçando um comentário, analisar o quanto a China está assumindo um protagonismo exponencial na geopolítica global, o que nos faz também se atentar de que ela, ainda que muitos não reconheçam, é a hiperpotência do momento, que já passou há muito tempo os Estados Unidos, tanto na questão financeira quanto na questão tecnológica. Análise geopolítica expandida. Bom, as reservas e o poder, em relação a Brasil e Vietnã, são países que figuram aí entre os maiores ou as maiores reservas, mas o poder de preço segue com quem refina e fabrica esses ímãs, que no caso é a China. Em relação à industrialização, países aí estão buscando políticas industriais para garantir os preços, compras públicas, crédito, enfim, para viabilizar o refino desses ímãs localmente, blindando suas cadeias críticas. E o Brasil pode subir nessa cadeia, com energia competitiva, geologia diversa, incluindo argilas iônicas para HREE, know-how em mineração e logística. O passo decisivo é instalar separação, refino e manufatura de ímãs no próprio território brasileiro, cortando assim dependência de agentes externos. O mercado ainda é pequeno, mas o impacto geopolítico é enorme. Em questões de valor, o mercado de óxidos ainda é pequeno, cerca de bilhões, não dezenas de bilhões, mas trava setores trilionários: mobilidade elétrica, vento offshore, defesa e semicondutores. Já a volatilidade dos preços, a oscilação com políticas de cotas, exportação, demanda e estratégias estatais, produtores fora da Ásia enfrentam margens apertadas sem o apoio político, o apoio público devido. Conclusão: as terras raras não são raras na crosta. Raro é quem domina a separação, o refino e os ímãs. A China ocupa esse tabuleiro estratégico na geopolítica global. O Brasil, com a terceira maior reserva mundial, outras fontes citam o Brasil como segunda maior reserva mundial, e produção emergente, a gente tem aí o território do estado de Goiás e Minas Gerais. O Brasil encontra-se diante de uma janela histórica. Ou vende concentrado barato, ou sobe a escalada do valor agregado, criando refino, magnetos e tecnologia.
política pública financeira paciente e parcerias industriais que possam aí permitir e decidir o Brasil em relação a ser um dos grandes exportadores e também detentores ou desenvolvedores de tecnologia em relação às terras raras. Desejoso de que o Brasil ele rompa essa história da servidão voluntária por meio do agronegócio, servidão esta que nunca nos projetou no cenário geopolítico com relevância, apenas somos rotulados como o terceiro maior produtor de alimentos do mundo, algo que na geopolítica não tem valor agregado, até porque o Brasil tem muitos concorrentes na questão de produção agrícola. Agora nós temos reservas estratégicas, materiais preciosos, metais preciosos, que podem aí colocar o Brasil entre as maiores potências do mundo. O que nos falta, em primeiro lugar, muitas vezes, é dignidade e caráter por parte dos nossos governantes e, além da responsabilidade e o compromisso com o país, e não com suas bases partidárias e principalmente os partidos políticos que nunca agregaram sequer valor à nação brasileira. Pelo contrário, só sugaram todas as reservas capitais que o país possa desfrutar e nada fizeram de impactante positivamente para a população. Bom, chegamos ao fim de mais um podcast aqui essa semana. Hoje falamos sobre terras raras, um assunto muito importante que está aí nos principais noticiários. E se você ainda não sabe nada sobre terras raras, deixe as notificações ativadas para você receber atualização de conteúdos. Esta semana nós iremos aí tratar muito deste assunto que é tão importante. Bom, se você curte análises diretas e fundamentadas, siga o canal Politizando e Polemizando no YouTube. No Instagram, acompanhe @th_historiador para posts diários sobre geopolítica, história e economia. E se você gosta de aulas online ao vivo, sim, as lives do TH Historiador no TikTok, de segunda a sexta às 21 horas é a pedida. Então vai lá no TikTok, já segue @th_historiador, aulas de segunda a sexta às 21 horas, sobre geopolítica, direito, filosofia, história e economia. Vem aprender, debater e compartilhar.